começou a andada de hoje. A gente vai lá pra Praia dos Lavadores, que fica... é difícil até de dizer. A uns 10 km daqui de casa. E estamos indo aqui a pé mesmo. E vou levar vocês com a gente. Sempre quis ter um canal bem massa, mas não deu. Aí eu decidi fazer um meia boca mesmo. Então, pra não ficar enrolando você, bora ver agora o que deu pra fazer. É engraçado gravar vídeo assim, porque na minha cabeça eu pensava assim, pô, quando eu começar a gravar vídeo eu quero que seja, sei lá, menos sério e de boa assim, tal, tranquilo. Mas não tem jeito. Depois que você bota a câmera na cara, você fica meio acanhado. A sorte é que, tipo assim, pra gravar andando na rua, até que eu não tô tão com vergonha assim, sabe? Quando passa a galera eu fico de boa. Mas, sei lá, dá vergonha da câmera especificamente. Esse costume de andar por aqui, a gente tinha no começo, né, pra explorar a cidade e tal. Mas depois de um tempo eu fui perdendo. A gente foi ficando mais em casa e tal. Até porque esse já era um hábito antigo, né? Por causa na época da pandemia. A gente ficava muito em casa. Eu morava lá em Salvador e a gente acabou fazendo disso um hábito mesmo. Aí quando a gente chegou aqui no Porto, a gente andava bastante na rua para explorar a cidade, para conhecer, porque qualquer andadinha era um passeio turístico. Mas depois de um tempo a gente foi se acomodando. Eu até passei um tempo aí que eu tava um pouco mais magro, mas conforme a gente foi fazendo menos atividade fora, também tem a questão da estação, né? Aqui o inverno é mais rigoroso e tal, então a gente tem que ficar mesmo em casa um pouco, porque na rua fica muito frio. Até, por exemplo, para gravar eu não sei como vai ser, mas vamos ver. É bom que pelo menos eu vou estar mais chique. Mas aí a gente deu essa diminuída, né? E depois eu comecei a andar. Tem mais ou menos um mês e meio que eu comecei a andar regularmente mesmo. No início eu achava a ideia de andar um pouco bizarra, porque eu pensava assim, não vou gastar caloria nenhuma. Tipo, andar por si só vai ser um exercício muito leve. E aí não vai servir de nada pra mim, não vou emagrecer. E basicamente o que eu tava querendo era emagrecer um pouco. Aí eu comecei a andar, assim, num ritmo mais acelerado e tal. Uma vezinha por dia, normalmente depois do trabalho, né? Terminava o trabalho, saía pra andar e aí já gastava uma caloriazinha. Mas aí quando eu comecei a andar, eu senti que meu corpo começou a funcionar um pouco melhor. Ficava um pouco menos cansado. Aí eu pensei, eu vou continuar andando. Mesmo que isso não me faça emagrecer, pelo menos vai me dar um pouquinho mais de saúde. E aí, fiquei andando regularmente. Comecei a tentar dar umas corridinhas, mas tava muito pesado pra isso. Aí andei aí por mais ou menos uns 15 dias. E associado a isso eu comecei a controlar o que eu comia, num aplicativozinho aí qualquer. E fui notando que eu fui perdendo peso. Aí sei lá, primeira semana 1 quilinho. Segunda semana, outro quilinho. E aí faz mais ou menos um mês e meio que eu tô fazendo isso. E já perdi 6 quilos. Então comecei a ver resultado e tal. Foi me motivando, né? Agora também essa semana eu comecei a jogar bola aqui. Dá pra dizer que minha fase mais fitness voltou. Mas por que eu tô contando isso? Esse é o primeiro vídeo desse canal. Eu já tava pensando em começar ele, já faz, sei lá, uns 3 anos. Todo mundo na pandemia teve alguma ideia bizarra. E eu comecei a pensar numa coisa. Um dos principais motivos da gente ter vindo pra cá foi justamente a ideia de ter filho, né? A gente não se via tendo filho no Brasil, por conta das dificuldades que a gente já sabe que tem. Mas aqui a gente via que isso poderia ser possível e ia ser legal de acontecer. Só que aí, além da ideia de ter filho, eu sempre tive a ideia na mente de que eu não conheço de verdade meus pais. Tipo, a versão que a gente conhece dos pais já é a versão adulta, já é uma versão que tem muitos afazeres e tal. E obviamente a nossa visão de criança dos pais não é o que eles realmente são, né? É a visão de uma criança sobre um adulto. E quando a gente cresce, a gente já vê eles numa outra fase que talvez também não represente o que eles eram antes, porque conforme a vida vai passando, as pessoas vão mudando. Daí eu fiquei com essa ideia em mente. Caraca, eu não conheço meus pais. Tipo, eu não sei como eles eram, o que é que eles queriam fazer da vida, o que é que eles pensavam sobre a vida, sobre o mundo nessa época, né, que eles eram jovens. E aí eu pensei, pô, já tô com 27 anos, então eu preciso começar a registrar isso. Aí primeiro eu tive a ideia de gravar todo aniversário meu, um vídeo, para os meus filhos do futuro. E aí a princípio parecia uma boa ideia, né? Só que eu pensei, pô, isso vai ser um retrato ano a ano. E no período de um ano acontece muita coisa. Por exemplo, tem 1 ano e meio, um pouquinho mais do que isso, que a gente tá aqui em Portugal. E eu e Bruna sabemos que a gente não é exatamente a mesma pessoa que saiu do Brasil mais. 1 ano talvez não fosse o suficiente para registrar essas mudanças. Aí eu disse, não, eu tenho que começar e tal. E começar do jeito que der, né? O nome do canal é o que deu pra fazer. Então, do jeito que der pra fazer, vamos fazer.
Não tenho como garantir muito a frequência de vídeo que vai sair, mas vou fazer sempre que der. Aqui já estamos chegando na Avenida dos Aliados, lugar mais central assim do Porto. Então sempre que tem algum evento grande, existe uma grande chance de ter muita gente aqui nos Aliados. Aliás, esses dias a cidade está meio lotadinha, não só porque é verão, mas porque está tendo a Jornada Mundial da Juventude. A cidade está bem cheia. Dá para dizer que essa é a região assim, mais turística mesmo do Porto. Aqui perto tem a Câmara Municipal e a Avenida dos Aliados, né, que é essa que é onde eu tô. Tem o McDonald's, que os portugueses dizem que é o mais bonito do mundo, tem aqui Discord. E fica aqui do lado da estação de São Bento, é meio que tudo aglomerado nessa parte aqui. Aqui no Porto tem uma coisa muito legal, que é em cada esquininha tem alguém tocando, fazendo alguma coisa, alguma apresentação. Vou mostrar pra vocês esse tiozinho aqui. Uma das coisas que eu achei mais legal quando a gente veio morar aqui é como algumas regiões aqui do Porto parecem muito com algumas regiões de Salvador. Essa área aqui mesmo parece muito a parte tanto do comércio como do centro histórico, né, de Salvador. A arquitetura é realmente muito igual, até porque foi importada daqui, né? Quilômetros até agora. Não sei se vai ter sol até o lugar onde a gente tinha pensado, né, de ir. Mas vamos ver, né, se dá. Agora vamos apertar um pouquinho o passo, senão a gente não chega. Ou até chega, mas já vai ser noite. E aí depois de atravessar a ponte, a gente agora vai andar em Gaia, que já é outra cidade, ainda dentro do distrito do Porto, mas já é o concelho que ele chama aqui, tipo o município de Vila Nova de Gaia. Aqui o povo chama mais de Gaia, então eu devo me referir assim. E aqui é descer até umas horas, porque é realmente muito alto lá, aquela parte da ponte. Nós vamos chegar lá bem pertinho do rio agora e andar daqui em diante, né? Margeando o rio. Nosso caminho agora vai ser sempre com uma vista muito bonita. Tirando minha cara, né? O resto vai ser bonito. E chegamos aqui no Cais de Gaia, que é onde tem uma das melhores vistas para a ponte, né? Daqui e da Ribeira, que é ali do outro lado. São as melhores vistas que tem dessa ponte, dessa garotinha aqui. E até aproveitar para comentar sobre como está sendo legal para mim começar o canal. Sempre tive vontade, né, de ter um canalzinho, mas eu sempre ficava pensando assim, eu tenho dois problemas. Um é que eu sou extremamente desistente. Quem me conhece sabe, eu já desisti de várias coisas. Várias coisas que eu quis começar a fazer e depois acabei largando. E eu tinha esse receio, né, eu não queria começar e depois parar, mas também me incomodava essa cobrança de fazer um canal, por exemplo, para dar dinheiro ou qualquer coisa do tipo. Porque aí sim eu ia ter que ter uma disciplina, um rigor muito maior, de fazer vídeo sempre, de meio que virar escravo do algoritmo. E eu não queria muito isso. Eu queria um canal onde eu pudesse postar vídeo sempre que desse e que eu não ficasse necessariamente preso, sei lá, a um nicho específico, só vou fazer vídeo sobre isso ou só sobre aquilo. Quando a gente vem para Portugal, é uma tentação muito grande de fazer vídeo sobre Portugal especificamente. E sei lá, como imigrar pra cá, qual documento você tem que fazer. E não tem nada de errado nisso, tá? É só que não era muito bem o que eu queria fazer. E
Eu ficava sempre pensando assim, poxa, eu vou fazer vídeo de quê e tal. E a segunda coisa é que eu sempre tava esperando alguma coisa acontecer pra começar. Sempre tinha, sei lá, um equipamento que eu queria comprar antes de começar, ou uma coisa do canal que eu queria organizar antes, sei lá, por exemplo, a vinheta do vídeo. Eu ficava, eu tenho que fazer primeiro uma vinheta legal e tal. Cheguei a fazer a vinheta e não comecei. Apesar do nome do canal ser o que deu pra fazer, a minha intenção nunca foi fazer uma coisa assim muito, desleixada e tal. Era de fazer um negócio legal, que o vídeo ficasse bonito, que ficasse tudo funcionando bem. Por outro lado, a coisa mais importante era o canal acontecer. Não necessariamente sair perfeito ou nada do tipo. Até que um belo dia essa semana, eu disse, não, vou fazer sim, vou fazer do jeito que dá agora. Vou passear nos lugares onde eu passeio sempre e gravar. A gente vai começar a fazer umas viagens agora. Quer dizer, não agora, né? Mas daqui a um tempo a gente vai dar uma viajadinha também, que é uma coisa que a gente queria bastante. Enfim, tudo isso vai ser trazido aqui pro canal, que acho que vai valer bastante a pena. É isso. E aí, pra além dessas duas coisas, sempre tem as barreiras normais, né? Tipo, tu fica com vergonha. A câmera dá muita vergonha. Não é de ninguém especificamente. É de você mesmo, de você estar olhando pra uma parada estática e falando com ela. Só que essa questão de vergonha eu acho que é uma questão mais de prática mesmo. E aí, com o passar do tempo, vai acostumando. Mas o que eu tenho visto aqui, as coisas que eu ficava adiando há um tempo e não fazia por causa de uma condição A ou B que não dependia de mim, né? Uma coisa externa que eu não podia controlar, tava meio que me atrapalhando, sacou? Não que eu estivesse, sei lá, infeliz ou algo do tipo, mas eram coisas que eu já podia ter feito. Eu até acho que em alguma medida tudo acontece na hora que tem que acontecer, mas não sei, eram coisas que eu já podia ter feito e por alguma coisa meio boba, mesquinha, não tinha feito antes. O próprio canal eu já podia ter feito antes, e já podia ter gravado algumas coisas que eu não gravei, né? Algumas coisas que a gente fez aqui, que foi legal. Alguns lugares que a gente visitou, que podia ter filmado e não filmei. E aí mesmo quando você consegue começar essas coisas que você tinha plano de começar antes, você fica ainda com um resquíciozinho assim de, poxa, eu podia ter gravado isso. No meu caso, né? Que é um canal. Ou, poxa, eu podia ter feito isso ou aquilo antes e não fiz porque, sei lá, porque eu não tinha começado ainda. Pra você ver como eu penso já como um desistente, na minha cabeça era assim, eu vou começar a andar, não preciso sair anunciando pra todo mundo que tô fazendo isso, porque se eu resolver parar, não vai afetar ninguém, né? Ninguém vai sentir falta. Só que depois de ter feito uma coisa em que eu achei que podia acabar desistindo e não desisti, essa segunda, por exemplo, que é começar o canal, eu já faço com um pouco mais de tranquilidade, tipo, eu já sei que eu não sou tão desistente assim, sabe? E aí essas coisinhas vão te dando um pouco mais de confiança, porque eu já fui muito desistente em várias coisas, em trabalho, em estudos. De uns tempos pra cá, essas coisas deixaram de ser um problema, tanto de estudos, porque eu parei de desistir das coisas que eu começava, quanto de trabalho. Eu era um pinga-pinga danado, quem me conhece de trabalho sabe. Mas aí um dia eu olhei pro meu currículo e pensei assim, pô, tudo que tem aqui é uma experiência contada em meses e não em anos. Por mais que tenha sido muito valioso pra mim, ou coisas que eu tenha feito tenham parecido que duraram mais do que duraram, né? Outra pessoa olhando isso aqui vai ver um outro lado dessa realidade, que é o fato de que eu não paro em lugar nenhum. Aí disse, não, preciso parar em lugares pra construir coisas, né? Porque quando a gente tá sempre pingando de um lado pro outro, a gente tá sempre recomeçando. Enfim, a lógica é essa. O início é sempre mais difícil, e se você tá sempre no início, é sempre difícil. Se você persiste em alguma coisa, né? Qualquer que seja ela, pode ser até uma coisa estúpida, mas com persistência, talvez dê certo. Seja uma coisa boba, ou até que não seja a melhor ideia, o fato de persistir faz com que a coisa tenha mais chance de dar certo. Você tenta mais vezes, a chance de dar certo é maior, mesmo que seja uma coisa com chance baixa. E aí eu tenho visto isso funcionando, né? Principalmente da minha geração pra baixo, a gente tá sempre tentando fugir de rotina, que é sempre a coisa mais mirabolante possível, mas a rotina te dá uma certa estabilidade pra você fazer o mirabolante. Se eu começasse um canal antes de dar essa organizada de leve assim na vida, provavelmente eu teria começado parado. Eu tô gravando isso no primeiro vídeo com todo o risco de um dia parar, mas hoje eu me sinto muito mais confiante com a ideia de continuar, né? Em outras coisas eu continuei e não foi um processo tão forçado pra mim.
foi meio que natural. Porque uma vez que você vai adquirindo um hábito ou outro, os outros vão ficando mais fáceis, né? A ideia de gravar até a Praia dos Lavadores tá meio que indo pro buraco. Não porque a gente não vá até lá, eu vou até lá, mas porque o sol já foi embora, né? Então vamos aproveitar só o restinho de claridade do dia. Ainda deve faltar aí uns bons minutos para chegar lá. É bom que vai dar até pra ver como é que fica aquela região lá depois que anoitece. Vamos ver como é que vai estar a luz. Chegamos aqui agora na Ponte da Rábida. Dá uns 8 km de onde a gente veio. Falta mais uns 2 e pouco para chegar no destino final. Esse ponto que a gente está chegando agora, depois da Rábida, é chamado de Afurada. E a gente passou aqui na época da festa de São Pedro. Quando a gente chega aqui nessa vilinha, parece que a gente chegou numa cidade diferente. Porque, sei lá, o climinha assim, parece interior. Na época do São João, né, que acontece também a festa de São Pedro e todos os santos populares aqui. O pessoal fica na porta de casa, assim, como se fosse o interior do Brasil. E muito diferente do que é o Porto, né? Porque o Porto já é uma cidade um pouco maior. E aqui parece mesmo interiorzinho. Eu vou até aqui por dentro das ruazinhas daqui da Furada, que aí dá pra vocês terem uma noção de como é. Eu acho que dá pra entender o que eu falei sobre a diferença lá do centro do Porto. É realmente o clima bem mais de interior mesmo. O pessoal fazendo tudo a pé e tal. Muito legal daqui. Passei na frente daquele lugar que tá vendendo peixe ali. A barriga chega a dar uma roncada. Peixe assado ali na brasa, muito bom. E eu passei aqui agora bem na frente do mercado. É tipo o mercado municipal deles aqui. E como é uma vilinha de pescadores, a maior parte das comidas que eles vendem aqui é peixe. E nesse momento já tem 9 km que a gente saiu de casa. Estamos já no finalzinho da rota. Daqui a pouco a gente chega no ponto final. Literalmente um ponto de ônibus. Falta pouco para chegar lá. Eu fiquei meio sentido assim de não ter gravado isso aqui de dia, porque é muito bonito de dia, mas de noite também é um espetáculo. Ó, vou mostrar para vocês aqui o finalzinho do pôr do sol. Passei ali, tinha uns mosquitos, abri a boca e entrou. O certo é esse, amor. É proteína, é proteína, é proteína. É, proteína, né? Já que eu comi só salada e peixe hoje, aí pra complementar eu tive que comer um pouco de muriçoca. Eu achei que a vista, esse horário tá muito bonita. Do pôr do sol aqui. Tá parecendo uma paisagem meio Rei Leão e tal. Eu gostei bastante, tá muito lindo mesmo. Nesse momento, 9,6 km. Vai dar mais de 10, viu? Vai dar mais de 10. Mas falta aí, sei lá, 1 km pra chegar por aí. Ah, e sobre andar tem uma coisa engraçada. Eu já andei aqui várias distâncias longas, né? Eu sempre penso assim, onde é que eu ia chegar se eu andasse da minha casa direto essa mesma distância? E o que me chama a atenção é o fato de que eu nunca faria nenhum desses percursos em Salvador, porque não é cultural, né? A gente andar grandes distâncias lá. E aqui é tipo, é mais normal. Você vê muita gente também andando, indo pra um caminho longe assim, a pé. E aí eu fico pensando, se eu estivesse fazendo isso em Salvador, mesmo que fosse pra gravar um vídeo, ia ser mó estranho. Do nada, vou andar 10 km hoje. Tipo, acordar com vontade assim, hoje eu vou andar até o Salvador Shopping. Nunca, nenhuma hipótese. Já chegamos aos 10 km, hein? 10,2 km. O desafio de andar 10 já foi. Agora tem que chegar. E vamos subir agora uma escadinha que fica aqui do lado. Essa escadinha vai dar acesso a um mirador ali em cima. É um mirante, né? Como a gente fala no Brasil. Que vê justamente o encontro do rio com o mar. A gente vai passar rápido por lá porque já está escuro, né? De lá a gente vai pro ponto de ônibus pra voltar pra casa. Acabamos de encontrar o pessoal aqui que ofereceu uma carona pra casa. O nome de vocês? Elbert. Elbert. Solange. Eles ofereceram carona aqui pra gente. A gente basicamente chegou no lugar já, só que
O ponto de ônibus fica ali pra trás. E, enfim, oferecendo uma caroninha aqui, a gente vai. Eles conseguiram, só que o pôr do sol já desapareceu. E cá estamos, já na porta de casa praticamente. O casal nos trouxe até aqui em casa. A gente, naquela subidinha lá, encontrou com eles. E aí eles viram que a gente tava meio morto. Basicamente isso. A gente tava já meio cansado. Aí perguntaram pra gente tava indo. E ofereceram uma carona. E aí agora estamos aqui já, frente de casa basicamente. E, enfim, deu tudo certo. Para contabilizar, a andada foi de 10,7 km e durou umas 3 horinhas que a gente foi parando para gravar. Inclusive, queria agradecer ao Elbert e a Solange pela carona e estamos devendo a muqueca. E não foi nada planejado, mas seguiu exatamente o que eu tinha conversado com vocês ao longo do vídeo sobre a importância de começar as coisas, né? Hoje a gente foi, já tinha um plano até para voltar e tal, mas não sabia exatamente como ia ser. No fim das contas, a gente voltou de um jeito que a gente nem esperava. Começa as coisas e depois a gente vê no que dá. E esse foi o vídeo que deu pra fazer.